Então, continuando, o capítulo 8 de Mateus, versículo 23, diz o seguinte: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Olha só, né? Os discípulos estavam aterrorizados com aquele mar ali, achando que iam morrer, e Jesus estava dormindo, estava tranquilo. A paz, né, que tinha Jesus. O que nós precisamos entender é que Jesus está de braços abertos, nos chamando. Ele chama com insistência, ele não cansa de nos chamar, e nós sabemos que Jesus nos chama. O que cabe a nós, então, é dar uns passos se aproximando de Jesus. Cada vez que nós lemos a palavra, que nós oramos, que nós vamos do culto, que nós ouvimos louvores, isso são passos que nós damos mais perto de Jesus. E cada vez que nós chegamos mais perto de Jesus, mais parecido com ele nós ficamos. Cada vez que nós chegamos mais perto de Jesus, mais coisas dele vêm sobre a nossa vida. Tem um amigo meu que ele fazia coisas erradas e agora já tem um bom tempo já que ele conheceu a Jesus, começou a caminhar mais perto de Jesus. Ele não conseguia dormir. Ele disse que dormia com o olho aberto e outro fechado, ele não tinha descanso. E agora, né, depois de muito tempo sem conseguir dormir, agora ele consegue dormir, ele consegue ter paz, ele consegue descansar. Então as primeiras coisas que Jesus nos dá é paz e alegria. Né? Quando nós começamos a dar os primeiros passos para ele começa a nos dar paz e alegria. E essa paz e alegria só vem dele. Que nem esse meu amigo que sempre buscou a alegria nas coisas do mundo e nunca encontrou. Né? Bem pelo contrário, né? Ele não tinha paz, ele não conseguia descansar, ele não conseguia dormir. E agora, glória a Deus, que agora ele consegue descansar e ter uma vida alegre, uma vida justa, uma vida correta. Glórias a ti, Jesus. Continuando, Jesus falando para eles: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Se Jesus está no nosso barco, se Jesus está em nossas vidas, nós não precisamos temer a ponto de ficar aterrorizados. Né? Nós temos que ter paz e fé que Jesus faz todas as coisas. Aleluia. Versículo 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eles eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Aqui nós vemos, né, que os demônios reconhecem quem são os filhos de Deus. E aqui eles perguntam para Jesus: o Senhor veio aqui nos castigar antes do tempo? Aqui ele estava falando sobre a segunda volta de Jesus, quando Jesus voltar e vai mandar Lúcifer e seus demônios para o lago de fogo. E lá eles vão ficar por toda a eternidade, na segunda volta de Jesus. Versículo 30. Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo, e isso também que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediam com insistência que fosse embora da terra deles. Aqui nós podemos tirar muitas coisas, né? E uma delas é que Jesus não estava, né, com o povo dele, porque tinham porcos ali, o povo judeu não come porco. Então Jesus estava ali em outra cidade, né, não para os judeus, né, para os não-judeus, e eles não aceitaram Jesus, porque eles pediram com insistência que Jesus fosse embora da terra deles. Olha só, Jesus vai lá e tira demônios de duas pessoas
que eles eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Então os moradores ali estavam mais preocupados com os bens materiais, com os porcos, do que com a vida daqueles homens ali, cara, que estavam, né, escravizados por aqueles demônios, não tinham uma vida social. E eram perigosos tanto para eles mesmos quanto para os outros, porque eles eram violentos, perigosos e ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. E os caras preocupados com os porcos, cara, com os bens materiais. E dizendo para Jesus ir embora dali, insistiram para Jesus ir embora. Olha só, né, os caras estavam amando mais os porcos, mais os bens materiais do que a vida daquelas pessoas. Então essas pessoas aqui não reconheceram Jesus, né? Muitas vezes nós somos assim, né? Nós não reconhecemos as coisas de Deus. Nós às vezes ficamos nos importando mais com os bens materiais do que com as coisas de Deus. Então é isso aí, terminamos o capítulo 8 e o próximo é o capítulo 9 de Mateus. Aleluia, que Deus venha nos abençoar cada vez mais.